Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma rubrica Biomulher. Hoje, para o programa, é um dia super especial porque nós temos aqui uma convidada que vai nos ilustrar sobre como nos devemos cuidar a nossa zona íntima. Você que está aí do outro lado e ainda não pegou o seu bloco de anotação e a sua caneta, bora lá pegar porque o tema de hoje é super interessante e vai interessar muito você. Esta aqui é a nossa convidada, a doutora Áurea de Carvalho, seja bem-vinda. Obrigada. Então, a doutora Áurea de Carvalho, ela está aqui para nos dizer, como eu disse, o nosso tema de hoje é como devemos cuidar da nossa saúde íntima, né? Então, doutora, faz a apresentação para o nosso público, que de certeza eles vão gostar muito de conhecê-la. Olá, para todos os espectadores. Eu sou Áurea de Carvalho, médica de família, e hoje fui convidada para falar um bocadinho sobre saúde íntima. Foi um prazer, muito obrigada pelo convite. A forma mesmo agradece. Dizer que mulheres, o menos sempre será mais quando o assunto for a higiene ou os cuidados a termos com a nossa região íntima. Para termos a nossa higiene íntima na palma das nossas mãos, nós temos que ter atenção a não causar excessos, ter cuidado com a lavagem, sempre fazer a lavagem de frente para trás, porque fazer o sentido inverso pode fazer com que haja um transporte de bactérias da região anal para a região vaginal ou até mesmo para a vulva. Também temos que ter noção sempre que a lavagem é feita apenas na vulva e não na vagina. Sim, muita gente acredita que a vagina é a vulva, então cria sempre muito alarido quando nós dizemos não se deve lavar a vagina. Nunca, em hipótese alguma. Certo. Só que acontece que algumas pessoas não sabem que a vagina não é a parte exterior. Aquela região dos lábios, pequenos lábios, a parte do clítoris não é a vagina e sim a vulva. Essa área sim deve ser higienizada com muito cuidado. Pode sim ser utilizado gel íntimo, mas atenção, ou é um gel íntimo de qualidade ou é mais fácil não utilizar. É mais fácil utilizar apenas água, porque senão pode haver variação do pH normal da vulva. Ou seja, existe ali, não é, bactérias e micro-organismos de forma geral que são normais para a nossa região íntima. E quando nós utilizamos um gel íntimo ou sabonete normal, gel de banho, inadequado para tal, acaba por fazer uma limpeza exagerada, aquilo que é a nossa flora normal, e causa também algumas infecções. Ok. Quando o assunto é assim, higiene íntima, ainda há muito tabu, tanto falar com os pais, falar com os amigos, falar com os namorados. Muitas mulheres ainda escondem quando o assunto é higiene íntima e acabam contraindo várias doenças ou o caso vai se agravando porque não tem com quem falar ou tem tabu de como falar. Por isso que eu não me canso, em todas as minhas rubricas, eu não me canso a dizer para vocês que a vagina é autolavável. A doutora Áurea acabou de realçar aqui. Espero que vocês peguem a dica sobre cuidados a ter com a saúde íntima, ou seja, vocês não devem fazer a lavagem da vagina, porque ela é autolavável. E de preferência, a doutora Áurea realçou e muito bem de que se o gel íntimo não for de qualidade, façam apenas da água corrente. A água corrente é suficiente para nós, tá? Mulheres, se quiser usar aquele teu sabãozinho, o teu gel íntimo, desde que seja de qualidade ou desde que seja também neutro, tá? Então, doutora, os nossos seguidores lá na página, eles deixaram assim algumas questões, algumas inquietações. E eu, como disse, ainda é o tabu. Há quem não consegue conversar assim cara a cara, então deixa mensagens, né? E a primeira questão que uma das nossas seguidoras, normalmente são sempre mulheres, porque o assunto é feminino. Os homens não se interessam muito. Deveriam. Vocês têm namoradas, têm irmãs, têm mães, entre outros, né? É bom saber também desses assuntos. E aí entra também a questão do tabu. Nem é só tabu, também existe muito erro de informação, muita informação errada circula com grande facilidade
e acredita-se que certas práticas são boas, mas não. Então é importante sempre falar-se muito sobre esse assunto, levar informação, e como médica de família eu faço isso, não é? Vou passar informação para a comunidade, porque a desinformação está ali como tabu, porque não sabem onde procurar a informação correta, porque não conseguem falar com a mãe, com o pai, com a tia, com a irmã mais velha, com a prima e por aí vai, porque existe muita falta de educação relativamente a esse assunto. Certo. E falando sobre desinformação ou informação não credíveis, há uma que é muito acreditada por muitas mulheres. Vinagre ou limão na vagina. Na vagina, nunca. Para fechar. Vagina... Algumas mulheres dizem, porque eu vou fechar a minha vagina, então limão. Vou colocar limão ou vinagre para apertar a vagina e o meu parceiro gostar mais de mim. Normalmente são esses mitos ou esses assuntos que são muito abordados por muitas adolescentes. Então, doutora, quais são as consequências do banho de assento com vinagre ou limão na vagina? É bem sabido que é muito ácido. Como é que fica? É o seguinte, a vagina é autolavante, isso já é um consenso. Apesar de muita gente estar ali a insistir, isso já é um consenso. Então, é muito pior quando são introduzidos outras coisas para além da água, não é? Porque o vinagre, o limão são ácidos e têm um pH mais ácido. Sim, a vagina é ácida também, sim, tem um pH mais ácido, sim, mas tudo lá dentro do seu limite normal. A vagina é um canal virtual, a menos que estejamos a passar por um parto, durante a relação sexual, não é um canal que está ali aberto, então não tem nada para fechar. É um canal virtual. Quando falamos de canal virtual, ou seja, as paredes da vagina estão juntas e elas precisam da lubrificação natural para que quando estivermos a andar, quando estivermos a fazer alguma atividade, quando tiver uma parede da vagina a roçar com a outra, não causar lesões. Quando nós fazemos banhos de assentos inapropriados, quando nós fazemos higiene no interior do canal vaginal, introduzimos o dedo para lavar, está sujo, tem que retirar a secreção, nós acabamos por tirar a nossa barreira protetora e facilitamos as fricções, consequentemente feridas e lesões e diminuição da lubrificação. Isso vai dar a falsa percepção de ter a vagina mais apertada. Por quê? Porque a mulher nesse momento vai ter uma relação sexual, por exemplo, dolorosa. Porque se tem menos lubrificação natural, tem mais dor e vai ter a sensação de ela estar mais apertada. Mas não é que ela esteja mais apertada, porque ela é mais apertada. Ela é um canal virtual que, claro, ganha dimensão durante a relação sexual e outras situações como parto e por aí vai. Isso sim vai dar essa falsa percepção dela estar mais apertada, mas não vai estar. Vem dali por causa da alteração do pH e de retirada de micro-organismos normais, vêm infecções consequentes a isso. Então as consequências são doenças do foro genital. Muitas infecções. Então, mulheres, peguem a dica. Quando eu disse que essa rubrica seria especial, é basicamente isso, tá? Tem muitas dicas aqui que vocês devem pegar, acarretar e praticar. Uma delas é essa informação de que nós devemos colocar limão na vagina é super mito. Então, e é super prejudicial, tá? Muitas consequências. No mito. É super prejudicial, tá? E uma outra questão também, uma outra inquietação que deixaram aqui na nossa página, ela pergunta como devemos lavar a nossa zona íntima durante a menstruação. A lavagem da zona íntima, não só durante a menstruação, deve sempre ser com bastante cuidado e sem exageros. Certo. Sim, nós precisamos lavar a região que está entre os lábios maiores, lábios menores. O clítoris precisa ser bem higienizado. Isso nós podemos utilizar um gel íntimo para ajudar, não é? Por quê? Porque temos gordura, transpiramos e é normal que precise da ajuda do gel para higienizar aquela região, para tirar mais gordura, células mortas que vão ficando naquela região e que, se não for bem higienizado, sim, pode trazer um cheiro fétido, um odor fétido. Mas, entretanto, há aquilo que disse,
ter atenção relativamente à qualidade deste gel, ou então, se não haver qualidade do gel, sabão neutro, fazer com água corrente. Apenas na região da vulva, que é essa região que foi dita. Nunca na região da vagina, e sempre no sentido antero-posterior, ou seja, da frente para trás. Nunca de trás para frente, porque senão podemos transferir bactérias do ânus para a região vaginal e vulva. E isso também pode ser causa de infecções. Tá? Lá foi mais uma dica de como nós devemos fazer a lavagem da nossa zona íntima, não só durante a menstruação, mas no nosso dia a dia. E falando em suor, a doutora mencionou, né? Nós transpiramos. Me lembrou aqui o verão. Está a chegar, ou já chegou, só que ainda está um pouquinho de frio. E durante o verão, como nós devemos nos cuidar? Como é que nós devemos cuidar da nossa zona íntima durante o verão? Há mulheres que vão à praia, ficam muito tempo com a roupa, com o fato de banho úmido. Há mulheres que mesmo na academia treinando, elas transpiram e ainda assim continuam naquela conversa do que a conversa está boa, ainda ficam aquele todo tempo com a roupa íntima, úmida, né? Nós suamos muito durante o verão e acabamos até de suar até na parte íntima, tá? É o meu caso. Exatamente. Então, como é que devemos nós temos que ter atenção relativamente à temperatura da área em questão. De forma normal, a nossa área íntima tem uma temperatura um bocadinho mais elevada, então é normal que transpire e tenha calor. Temos que ter atenção de permitir que a área areje. Durante o dia, trabalho, por aí vai, é muito complicado estar sem roupa íntima, ou muitas mulheres não conseguem não utilizar calças e têm que fazê-lo. Mas, entretanto, tem o final do dia, que já está em casa, já está mais tranquilo, já fez a higiene íntima depois de chegar à casa, então pode, sempre que possível, ficar sem a roupa íntima, utilizar calças largas, vestidos, saias compridas largas para permitir que tenha passagem de ar. E isso piora no tempo de calor. No nosso país nós temos maioritariamente calor, então são 9 meses de calor intenso, então acaba por ser a nossa realidade diária, porque até no nosso cacimbo nós temos dias quentes. Então é o dia a dia, não é só pelo calor. Sempre temos que garantir que temos a higienização adequada e temos que garantir que não abafamos a área. Ter atenção com o tecido da roupa íntima que será utilizada, evitar tecido sintético, utilizar tecido de algodão. Se for uma roupa íntima com um tecido mais sexy, que geralmente não são tecidos de algodão, não é que não possa usar. Mas tenha atenção em utilizar sempre aquela que tenha na região que tem contato com a vulva, uma proteção de algodão, para poder melhorar, não é? Para não ter fricção, para não ter maior agressão na região íntima. E sim, fora daqueles dias mais que não tem como utilizar roupas íntimas mais à vontade, ficar sempre que possível, mas permitir maior arejar da área íntima. Relativamente a praias, piscinas, a roupa íntima, os fatos de banho têm um tecido quente, não é? Para poder causar melhor proteção e por aí vai. E é o mesmo com as roupas de ginásio para treinos. Depois que estou na praia, depois de utilizar a praia, a piscina ou o que for, se eu sei que eu já não vou voltar a entrar para a água, então eu devo ir até a casa de banho, tirar o fato de banho e pôr uma roupa seca. E preferencialmente de tecido de algodão. Por quê? Porque ficar muito tempo com seja a roupa de banho, seja a roupa de treino, por serem roupas mais quentes e já ter ali algum calor na região por conta das particularidades climáticas em si, podem favorecer o surgimento de infecções. Então, sempre, acabou de treinar, higienizou, retirou a roupa. Saiu da praia, da piscina, tirou o fato do banho, pôs uma roupa de algodão e continua ali com a sua saída de praia, calçãozinho, vestido, a curtir o resto do dia. Até porque umidade, né, é sinônimo de proliferação de bactérias. De fungos especialmente. Os fungos gostam de umidade e têm uma maior facilidade em desenvolver-se em ambientes quentes e úmidos. E nós não podemos favorecer isso na nossa região íntima. Claro que não. E não só falando em transpirar dia a dia ou na praia, né?
Um outro alerta que eu deixo aqui para vocês, eu já deixei no vídeo passado quando eu falei de higiene pós-sexo, eu gosto de realçar para vocês, de que durante a relação, né, com o nosso parceiro, a lubrificação e consequentemente a nossa roupa íntima fica toda ela úmida. Então eu deixo aqui um conselho para vocês, que também é super importante nós fazermos a troca dessa mesma cueca. Você, depois de ter a relação com o seu parceiro, eu já deixei a dica aqui, é importante também tomar o banho, né? Então após o banho você não vai querer usar a mesma cueca durante as preliminares, desculpa. Nós temos aí a lubrificação aumenta muito. Então, depois do banho, você não vai querer ficar com a mesma cueca que está cheia de secreções. Então, é super importante nós fazermos também a troca. E precisamos também conhecer as características normais da lubrificação da mulher. Certo. Durante o ciclo menstrual existem variações, existem períodos em que temos uma maior produção, outros uma menor produção. Em outros períodos a secreção fica um bocadinho mais clara, um bocadinho mais viscosa. Então, essas alterações precisam ser conhecidas. Porque também existe um período em que tem ali uma produção muito maior de secreção e que muita mulher confunde com uma infecção quando não é. Então, se eu conhecer todas as fases da minha secreção vaginal normal, eu não assusto-me quando haver alguma alteração. Então, é necessário conhecer. É isso. E falando, a doutora falou também em tecidos sintéticos, roupas íntimas. E elas, algumas das vezes, causam coceiras. Então, o que é que nós devemos fazer quando estamos com coceiras na região íntima? Na verdade, não são os tecidos que vão causar coceira. Claro que se for uma mulher que tenha alergia àquele tecido, sim. alergia ao calor, porque existe isso também, vai ter coceira por causa disso. Mas acredito que essa questão que puseram relativamente à coceira, não é? Estão a falar mesmo de infecções. Existem infecções da região íntima que causam muita comichão. E maioritariamente elas são causadas por erros na higiene íntima feminina. Por quê? Porque de forma normal nós temos também fungos na nossa microbiota normal vaginal. Quando tem alguma alteração, esses fungos acabam por proliferar-se mais e eles causam infecção. Essa infecção é muito pruriginosa, dá muita comichão. E quanto mais coçar, pior vai aumentando. Não é propriamente o tecido que causou, mas o tecido veio a facilitar, podemos dizer. Por quê? Porque aumenta o calor. Se aumenta o calor, os fungos gostam. Então, se eles gostam, eles estão ali a crescer e, consequentemente, vão dar a comichão. Mas não é o tecido que vai causar, a menos que seja um caso de alergia. E nesse tipo de caso, é super aconselhável que você consulte o seu médico, o seu ginecologista nesse caso, e que não faça banho de assento com vinagres. Atenção, vocês são muito curiosas. Devem evitar a automedicação. Sim. Quando falo de automedicação, estou a falar dos banhos de assento, medicamento, tudo. Por quê? Porque os banhos de assento não são de todo contraindicados. Existem situações particulares em que eles são indicados. Mas é o seguinte, o banho de assento com o componente A não é o mesmo que o componente B. E o componente A pode fazer bem a uma doença e o B não fazer. E muitas vezes os pacientes ou as pacientes chegam aos consultórios, já fizeram ali as suas manobras caseiras e acabam por mascarar quadros, piorar quadros. Então, até os banhos de assento que são aprovados são por indicação médica. Então, é importante sempre consultar o seu médico para que a avaliação seja feita e a indicação correta será indicada. Diga não à automedicação. Não, por favor, não. E falando ainda em cuecas ou roupas íntimas, doutora, diga-nos lá quais são os benefícios de dormirmos sem estas roupas íntimas. Primeiro, conforto, não é? É muito desconfortável para as mulheres que começam esse processo por questões, um tabuzinho, né? E dormir sem cueca, não. Inicialmente pode ser desconfortável, sim, mas tentem. Eu garanto que depois de algum tempo vão sentir-se muito mais confortáveis sem do que com. E depois,
permite o bom arejamento da área. Durante o dia é quase impossível de fazer, durante o trabalho, escola, faculdade, o que for para ser feito, é muito mais complicado estar sem roupa íntima. Apesar de que existem algumas mulheres que conseguem, mas é bem mais complicado. Então, o período noturno acaba por ser reservado para que eu possa permitir que a minha região íntima tenha menos calor. Então, é muito benéfico para a saúde íntima dormir sem cuecas, porque permite que haja ali circulação de ar na região. Mas claro que existem também algumas mulheres, meninas que não têm essa possibilidade. Ou por não ter privacidade suficiente no local onde dormem, por não se sentirem seguras. Assim, havendo segurança e privacidade, sim, devem fazê-lo com certeza. Comecem, é um processo. Inicialmente vão fazendo, vai melhorando a cada dia e as infecções diminuem muito. Muito. Melhora o sono. Eu sou a prova disso. Eu sou a prova viva disso. É pelo conforto. É pelo conforto. E, doutora, uma das nossas seguidoras, ela perguntou quantas vezes por dia ela deve lavar a sua zona íntima. Isso é variável, varia de acordo com as atividades. Se eu tiver um dia muito corrido, eu tenho que lavar mais vezes. Eu tenho que lavar 2 e às vezes 3 vezes. Porém, se tiver um dia menos corrido, durante um período, né, manhã ou à noite, eu vou fazer uma higiene íntima bem mais elaborada. Sim. Por exemplo, se eu optar por utilizar o gel íntimo, eu não vou utilizar gel íntimo de manhã, de noite, de tarde, não. Deve haver uma cautela que é variável de acordo com as atividades de cada mulher. Não existe uma regra ou um padrão. Eu não posso orientar, por exemplo, a esta seguidora que faça 2, 3 vezes ao dia, porque eu não sei como é a atividade dessa mulher. Do mesmo jeito que uma vez profunda pode ser suficiente, pode ser que não seja. Então, primeiro ver as atividades. Se eu tenho um dia muito corrido, se o seu ambiente de trabalho, escola, o que for, não lhe permite utilizar roupas mais confortáveis, isso vai sempre fazer com que tenha mais vezes, tenha a necessidade de fazer a higiene íntima profunda mais vezes. Porém, tudo vai variar de acordo com a sua atividade laboral. É isso. E uma outra questão, também foi deixada lá na nossa página, é a seguinte: como eliminar... Olha, essa questão... Já vai imaginar qual é a questão que já veio por Não, aí. É uma questão básica que muitas de nós temos ainda aquela preocupação. E eu acho que essa consequência só acontece porque não fazem a troca do absorvente. Ou nas horas devidas, né? Ela perguntou como eliminar o odor durante a menstruação. É o seguinte, primeiro, a troca dos pensos higiênicos deve ser de 3 em 3 horas, tendo ou não sangue suficiente. Por quê? Doutora, por que isso? Perguntam muito. Sim, porque mesmo sem ter sangue, aquela pequena quantidade já é também um meio que favorece o crescimento bacteriano. Em meio laboratorial, o sangue é um dos meios de cultura, ou seja, é uma das formas que faz com que haja proliferação de bactérias, ou seja, utiliza-se meio sanguíneo até dentro do laboratório porque as bactérias gostam. E não é diferente em absorventes, sejam tampões, ou seja, absorventes internos, externos, devem sempre ser trocados de 3 em 3 horas. 3, no máximo dos máximos, esticar até a 4ª hora, mas nunca mais que isso. Porque as bactérias ficam ali, conseguem proliferar-se, aquece muito mais a região, porque se o absorvente ou o que for está ali com sangue, não é que está ali úmido, mesmo tendo todas as proteções, que o absorvente fica seco, as publicidades cai, não molha, mesmo tendo isso, o sangue está lá. Na realidade existe a criação, existe ali um gel nos absorventes que faz com que o sangue da menstruação fique ali, aparentemente está seco, mas aquilo também facilita a proliferação de bactérias. Então, se tirar ou se fizer a troca em tempo adequado, não haverá mau cheiro.
Por quê? Porque as bactérias não vão ter tempo para proliferar-se. E se não tiver, não tem como cheirar. Então, como eliminar o mau cheiro? Troquem os absorventes de 3 em 3 horas. Façam a higiene correta e não haverá mau cheiro durante a menstruação. E as consultas de rotina. É isso. Mais uma dica para vocês colocarem no vosso bloco de anotação. A princípio do vídeo eu pedi para vocês irem pegar um bloco e uma esferográfica. Não é à toa. Não me canso de realçar para vocês. Tem um vídeo na qual eu falei sobre prurido vaginal. Eu falei como vocês devem prevenir ou evitar esses pruridos, como se livrar. E eu também mencionei sobre a troca dos pensos íntimos, né? E a doutora acabou aqui de realçar muito bem para vocês. Mais um motivo de você não dizer que eu me esqueci. Não tem como. Então, doutora, qual é o conselho que a doutora deixa para os nossos seguidores, para o pessoal que está aí do outro lado? Qual é o conselho quanto ao tema que a doutora deixa para eles? O menos é mais. É exatamente o que falei logo no início. O menos sempre é mais. Temos que fazer da forma correta. Não precisamos exagerar, porque o exagero causa doença. Então, lavagem sempre no sentido antero-posterior, nunca o inverso. O uso de gel íntimo apenas se garantirem a qualidade e mesmo que utilizarem, não há necessidade de ser sequencial, porque nós temos uma microbiota, não é? Bactérias, fungos normais, que estão ali para proteger-nos de agentes externos. Então, até deles temos que cuidar. Para que não se proliferem e venham a causar infecção. Dois, para que mantenham tudo normal. Nós precisamos sim, nós temos secreção normal. Nem toda a secreção é um problema. Nós temos que saber, nós temos que conhecer aquilo que é o nosso normal para poder identificar quando há alguma alteração. Seja o uso de absorventes externos, internos, tampão, coletor menstrual, tudo deve sempre ser utilizado com as medidas corretas de higiene, troca adequada, lavagem correta, porque se nós cuidarmos do nosso dia a dia, nós vamos conseguir diminuir as ocorrências aos hospitais e melhorar a nossa saúde íntima e não só. E eu sempre vos digo que mulher com saúde é mulher com poder, né? Doutora, a doutora estava a falar sobre muco cervical e secreção. E uma seguidora também, porque eu já estava a me esquecer, ela me enviar mensagem mesmo. Ela quer saber mais ou menos como deve identificar o muco cervical com o corrimento vaginal. São coisas totalmente diferentes, ninguém melhor do que a nossa doutora que já está aqui, Áurea de Carvalho, para nos explicar a diferença sobre muco cervical e corrimento vaginal. Por acaso, tenho uma publicação que fiz ainda hoje na página relativamente a isso. É o seguinte, para nós conseguirmos identificar, nós temos que conhecer o que é normal. Eu só consigo identificar o anormal se eu vir o que é normal. E o normal também varia. O meu não é igual ao da Maria. E as coisas vão alterando de mulher para mulher. Claro que existe um nicho, não é? Existe ali um molde, podemos assim dizer. Apesar de variar, nunca é tão para o norte, nunca é tão para o sul. Para poder identificar as diferenças, primeiro, conheço aquilo que é o meu normal. Se não conheço, é impossível. Tem muitas mulheres que chegam até os nossos consultórios reclamando de secreções que afinal são normais. Então, a diferença geralmente sim vai estar na quantidade, no cheiro, mas atenção, porque existem secreções e doenças que não causam alteração do cheiro, que causam diminuição. Então, não existe uma fórmula para detectar o normal do anormal. Sim, tem variação daquilo que é o normal. Eu procuro logo para ajuda médica para conseguir identificar e tratar. Basta conhecermos o nosso normal, né? Nós vamos notar como que não é, quando é que não está normal e quando é que está normal. Para mais dicas ou para mais conhecimento sobre muco cervical e corrimento vaginal, visitem o perfil do Insta da doutora Áurea de Carvalho. Ela hoje publicou um vídeo ou um conteúdo sobre corrimento vaginal e secreção vaginal. Então, bora lá seguir a doutora Áurea de Carvalho e vocês vão aprender bastante. Estou aqui a aprender muito com vocês. Então, pessoal, esta foi mais uma rubrica Biomulher com o tema Cuidados a ter com a nossa zona íntima. De certeza que foi super aproveitável. Eu que estou aqui, vocês que estão aí do outro lado, não sei, mas eu que estou aqui, eu pude aprender muito.
pude aprender muito, de certeza que vocês também puderam aprender. Então, vocês já sabem, cuidar da vossa saúde, assim como vocês cuidem dos vossos lares, porque mulher com saúde mulher com poder. Doutora Odete Carvalho, muito obrigada pelo convite, foi super, super aproveitoso. De certeza que do outro lado também aproveitou. Muito obrigada eu pelo convite, estamos aqui para isso. Estamos juntos. E vocês sabem, Pharma Business, se o assunto for farmácia, seja bem-vindo.